Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse texto, já lembrando aos irmãos, que ele está também registrado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Está registrado nos 3 evangelhos, sinal de que há uma grande ênfase aí nesse texto, um grande ensinamento da parte do Senhor e que a gente deve levar em consideração. E nesses outros textos, ele diz aqui: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Versículo 18. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele diz que todos esses mandamentos, aquele homem que queria se mostrar perfeito, esse homem diz que tudo isso de bom já tinha feito desde a sua juventude. 21, em Jesus fitando, Jesus olhando para ele, em outras versões, o amor, e diz: só uma coisa te falta. Então ainda faltava alguma coisa na vida deste jovem rico. Uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nos textos semelhantes, Pedro diz que deixou até a casa, e que seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pai querido, mais uma vez em oração te pedimos, ao Senhor, teu favor, tua graça, tua misericórdia, a ação do teu Santo Espírito em mim e na vida dos nossos irmãos. Coloca luz na nossa mente. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra também, ela entra também, penetra, Senhor, e vai onde ninguém consegue chegar, Senhor. Então, Senhor, intervém, age, Senhor, com o teu Santo Espírito. Sabemos que o Senhor está no meio de nós e em nós. E sabemos, ó Pai, que a tua palavra não mudou e tu és o mesmo. Teu Santo Espírito também continua, Senhor, nos transformando, nos exortando, falando conosco, Senhor, nos
convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então intervém em nossas vidas. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: que lugar, olha que pergunta, que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? E é preciso, quando se trata de negócios, é preciso se fazer duas perguntas. Quanto ganharei se fechar esse negócio, por exemplo? Quanto perderei se deixar de fechá-lo? São duas perguntas que geralmente são feitas antes de fechar qualquer negócio. Quanto ganharei se eu fechar esse negócio? Ou quanto perderei se deixar de fechar esse negócio? Uma coisa também que gostaria de dizer aos irmãos é que o dinheiro, ele é o ídolo que tem o maior número de adoradores nesse mundo. Pessoas se casam, pessoas se divorciam, pessoas matam e morrem por causa de dinheiro. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus também disse que não poderíamos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E de todas essas pessoas que vieram a Cristo, podemos dizer que esse homem do texto de hoje é o único que saiu pior do que chegou. Esse homem é o único que foi até Jesus, mas que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim esse homem desperdiçou a sua maior oportunidade da sua vida. A despeito do fato de ter vindo a pessoa certa, a pessoa de Cristo, de ter feito a pergunta correta, de ter recebido de Jesus a resposta certa, esse homem tomou a decisão errada. Por isso que ele vai a Jesus, ele é o único homem que volta pior. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais a terra do que os céus. Ele amou mais os prazeres dessa vida do que a salvação da sua alma. E, observando o texto do versículo 17 ao 22, uma coisa que a gente observa, analisando os textos, esse texto dos evangelhos sinópticos, é que a gente tem um homem rico, porém insatisfeito. E a gente destaca desses versos 17 até o 22, muitos predicados, muitas habilidades excelentes desse jovem. Mas, meus irmãos, entretanto, todos esses atributos, todas essas habilidades que vamos alistar aqui nesta noite, não puderam preencher o vazio da sua alma. Mesmo com tantos predicados, mesmo com tantas habilidades, com tantas atitudes corretas, a gente vai observar que nada disso preencheu o vazio da sua alma. Por isso que ele é um homem rico, porém insatisfeito. Em primeiro lugar, se olharmos para o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 20, diz que esse homem era um jovem. Então estamos falando de um homem jovem. Esse jovem estava certamente no início, no alvorecer da vida. Tinha toda a sua vida pela frente. Esse homem tinha toda a oportunidade de investir o seu tempo no reino de Deus. De investir o seu tempo para Deus em oração, em evangelizar, em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um jovem cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de força e cheio de sonhos. Uma outra habilidade deste jovem, ou uma virtude, ou uma bênção, é que Lucas 18, 23 vai dizer que esse jovem, ele era riquíssimo. Estamos observando muitas habilidades desse jovem, porém, um homem rico e satisfeito. Esse homem, ele era riquíssimo. Esse jovem possuía, meus amados, tudo que esse mundo podia lhe oferecer.
O que você queria comprar hoje? O que você gostaria de comprar hoje? Uma casa, um carro, uma moto? Algo que esteja faltando na sua casa? Algo que esteja faltando no seu comércio? Esse homem era um homem muito rico, riquíssimo, o texto diz. Alguém que poderia gozar de uma casa luxuosa, alguém que poderia gozar de muitos bens, conforto, de luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, dinheiro. Alguém que não ia se preocupar, como eu estava conversando hoje com o Realdilson e Ismael, será que a gente consegue comprar um bode para fazer a nossa confraternização? Esse homem não iria se preocupar com isso, porque era um homem muito riquíssimo. Um homem jovem, cheio de saúde, de força, de muitos anos de vida para servir ao reino de Deus, e alguém que desfrutava de muita riqueza. Certamente ele era um jovem brilhante, inteligente e também muito capaz. Em terceiro lugar, ainda a gente observa em Lucas 18, que o texto diz que era um homem de posição. Um homem de posição é um homem de status. Lucas diz que ele era um homem de posição, ele possuía um elevado status na sociedade. Ele tinha fama e tinha glória. Apesar de ser jovem, era rico. Apesar de ser rico, era também um líder famoso e muito influente na sociedade. Talvez ele fosse um oficial na sinagoga. Ele tinha reputação e grande prestígio. Observe ainda os predicados desse jovem. Em quarto lugar, ele era um jovem virtuoso. Marcos 10, versículo 20. Marcos 10, versículo 20. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso, todos esses mandamentos, todas essas coisas boas, todas essas coisas aí que são mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, tudo isso eu tenho feito. Então é um homem virtuoso. Tudo isso tenho observado. E ele pergunta: quem me falta ainda? Ele pergunta no texto de Mateus: se eu fiz tudo isso de bom, o que é que me falta ainda? Aquele jovem julgava ser portador de excelentes predicados morais. Ele se olhava no espelho da lei e dava nota máxima para si mesmo. Eu sou muito bom. Eu sou cheio de virtude. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Considerava-se um jovem íntegro. Não vivia em orgias, nem saqueava os bens alheios. Vivia de forma honrada dentro dos mais rígidos padrões morais. Possuía uma excelente conduta exterior. Era um modelo para aquele tempo. Um jovem que a maioria das mães gostaria de ter como genro. Era um jovem que emoldurava o sonho da maioria dos pais nos dias de hoje. Mas ainda em quinto lugar, o texto nos mostra no versículo de Mateus 19, 20, que ele era insatisfeito também com sua vida espiritual. Ele diz: quem me falta ainda? Ele tinha tudo para ser feliz, mas ele percebe que está insatisfeito, seu coração ainda estava vazio. Por isso que é um rico, porém insatisfeito. Seu coração estava vazio. Na verdade, Deus pôs, a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem e nada neste mundo pode preencher esse vazio. Seu dinheiro, sua reputação que ele tinha, era um homem de posição, sua liderança não preenchia o vazio da sua alma. Ele estava cansado da vida que ele levava. Nada satisfazia os seus anseios. Isso nos mostra que ser rico não basta. Ser honesto não basta. Ser religioso não basta. Nossa alma, meus irmãos, tem sede de Deus. Mas ainda em sexto lugar, além desse jovem estar insatisfeito com sua vida espiritual, em sexto lugar, ele era uma pessoa sedenta de salvação. Marcos 10, versículo 17. A pergunta que ele faz é: que bom mestre que farei para herdar a vida
eterna. Ele está perguntando à pessoa certa, ele está com a pergunta certa, e ele quer saber o que é que faz para dar a vida eterna. Então é uma pessoa que parece também estar sedenta da salvação. Sua pergunta é clara: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo a mais, que não havia encontrado na sua riqueza. Ele sabia que não possuía a vida eterna, na sua consciência ele sabia, no seu coração vazio, ele também sabia que não possuía a vida eterna. Mesmo a despeito de viver uma vida correta, aos olhos dos homens, era um homem cheio de predicados morais, aos olhos dos homens, ao exterior vivia uma aparência de uma vida moral, de uma vida, quem sabe, religiosa. Mas ele sabia que não possuía a vida eterna. Ele não queria enganar a si mesmo, ele queria ser salvo. Por isso ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era uma pessoa sedenta da salvação. Em certo lugar, ainda observando esse homem rico, porém insatisfeito, o versículo 17 também nos mostra que ele foi a Jesus. Então ele vai à pessoa certa. Ele foi a Jesus, ele buscou o único que podia salvar. Ele já tinha certamente ouvido também falar de Jesus. Sabia que ele já salvara muitas pessoas. Sabia que Jesus era a solução para a sua vida, para o preenchimento do seu vazio. Ele não buscou atalhos, mas entrou pelo único caminho que leva ao céu. Ele vai a Jesus. Veja quantos predicados, veja quantas habilidades. Em oitavo lugar, o texto nos diz ainda no versículo 17 que ele vai a Jesus com pressa. E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro. Correu o homem ao seu encontro. Este homem, este jovem, ele corre ao encontro de Jesus e com pressa. Naquela época, pessoas tidas como importantes, como esse jovem, não corriam em lugares públicos. Mas o texto nos registra que esse jovem correu ao encontro de Jesus. Ele tinha pressa. Muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã e perecem eternamente. Mas esse jovem, ele teve pressa, ele vai a Jesus. Esse jovem não pode mais esperar. Ele não pode mais deixar para outro dia. Ele não aguenta mais o vazio da sua alma. Ele não se importa o que é que as pessoas vão pensar quando ele for até Jesus. A opinião das pessoas. Ele tem urgência para salvar a sua alma. Em nono lugar, irmãos, continuando observando esses predicados desse jovem, ele foi a Jesus de forma reverente. O texto no versículo 17, que ajoelhando-se, ele se ajoelha, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem se humilhou, caindo de joelho aos pés de quem é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, e de qualquer um que crê nele. Ele demonstrou, esse jovem, ter um coração quebrantado e sua alma sedenta pela salvação. Não havia dureza de coração nem qualquer resistência. Ele se rende aos pés do Senhor. E por fim, em décimo lugar, ele foi amado por Jesus. Versículo 21 diz que Jesus, fitando o amor. Jesus, olhando para ele, o amor. Jesus viu o seu conflito. Jesus viu o seu coração vazio. Jesus viu qual era a sua necessidade. Jesus viu o seu desespero existencial. E Jesus o amou. Jesus se importou com aquele homem e o amou. Meus irmãos, a gente nota aqui, nessa primeira lição, do versículo 17 ao 22, a gente percebe as habilidades deste homem. A gente viu que este homem era jovem, um homem cheio de uma vida para servir ao Senhor.
A gente vê que esse homem era riquíssimo, um homem que não gozava de todo luxo e conforto que quisesse. A gente vê que esse homem é um homem de posição. A gente vê que esse homem era um homem cheio de virtude. Ele diz que todos aqueles mandamentos de amor ao próximo cumpriu desde a sua mocidade. A gente vê que é um homem que está insatisfeito com sua vida espiritual. E a gente sabe que para uma pessoa ir a Jesus é preciso primeiro entender isso. Se encontrar insatisfeito com a sua vida espiritual. A gente vê que esse homem era uma pessoa sedenta de salvação. A gente vê que esse homem vai a Jesus, a pessoa certa. A gente vê que esse homem, ele vai ao Senhor e ainda com pressa. Ele vai com reverência. E a gente vê ainda que Jesus ama esse homem. Rico, porém insatisfeito. A segunda lição que a gente observa nesta noite, do versículo 17 ao 22, é que temos um homem rico, com tantos predicados, com tantas habilidades, com tantas intenções que aparentemente parecem ser corretas, sinceras, mas a gente vê um homem rico, porém enganado. Um homem rico, porém enganado. Essas virtudes desse jovem rico eram apenas aparentes. Ele superestimava as suas qualidades. Ele olha para o espelho e dá a si mesmo as notas. Eu sou nota 10. Eu cumpri desde a mocidade tudo isso, Jesus, que o Senhor está me pedindo. Ele achava que era perfeito, achava que não lhe faltava nada. Ele deu a si mesmo a nota máxima, mas Jesus tirou a sua máscara e revelou-lhe que a avaliação que fazia de si acerca da salvação, do pecado, da lei e do próprio Jesus eram muito superficiais. Versículo 17 nos mostra que nessa segunda lição, rico porém enganado. Já vimos rico porém insatisfeito, agora rico porém enganado. Em primeiro lugar, ele estava enganado a respeito da salvação. Versículo 17 nos mostra que esse homem viu a salvação como se fosse uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Ele perguntou: bom mestre, que farei? Ele acha que é com as suas obras. Ele acha que é com os seus predicados, com as suas habilidades, com a sua vida moral. Ele acha que está conquistando e tem conquistado a salvação. Ele acha que é pelos seus méritos e não pela graça de Deus, irmãos. E ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas esse homem, meus amados, ele estava enganado quanto à maneira de alcançar essa vida eterna. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu gasto tanto com isso, com aquilo, com os pobres, com a igreja, e achava que havia adquirido, poderia adquirir a salvação, que é por meio da graça, que é dom de Deus, não é por obras. Ele achava que poderia, com sua nota máxima, com seus predicados, com suas habilidades, com seu conhecimento, com sua posição, com seu status, com a sua riqueza, com o seu coração que achava que era bonzinho, com isso herdar a vida eterna. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Meus amados, todas as religiões do mundo ensinam que o homem é salvo pelas obras. Na Índia, por exemplo, multidões que desejam a salvação deitam sobre camas de prego ao sol escaldante, balançam-se sobre um fogo baixo,
sustentam uma das mãos erguida até se tornar imóvel, fazem longas caminhadas de joelho, e não é diferente aqui no Brasil. Vemos as pessoas, as romarias, onde pessoas sobem conventos de joelho e fazem penitência, pensando alcançar com isso o favor de Deus, a vida eterna. Muitas pessoas pensam que no dia do juízo Deus vai colocar na balança as obras más que fez e as obras boas. E a salvação será o resultado da prevalência das coisas boas que fizeram. Mas a salvação não consiste daquilo que fazemos para Deus. A salvação, meus amados, ela consiste da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, esse homem ele está enganado. Primeiro, porque acha que a salvação é seu mérito, é pelas coisas que ele fez. Segundo, ele estava enganado a respeito também de si mesmo. O versículo 19, 21, Jesus pergunta a ele: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele responde no versículo 20. Ele diz: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Então vem e segue. Uma coisa te falta. Então ele estava enganado a respeito de si mesmo, achando que nada mais lhe faltava. E Jesus diz: uma coisa te falta. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador ele era. O pecado, meus irmãos, ele é uma rebelião contra um Deus que é santo. Ele não é simplesmente uma ação, mas uma atitude interior que exalta o homem e desonra a Deus. O jovem rico pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus, porém, a Escritura diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia aos olhos desse Deus santo. O jovem rico pensou que guardava a lei, mas havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus, que a gente tem o costume de ler aqui no momento de contrição, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele havia quebrado os dois mandamentos. Ele era idólatra. Seu Deus era o dinheiro. Seu dinheiro era apenas para o seu deleite, não era também para ajudar o próximo. Então Jesus disse para o jovem rico: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que faltava a este jovem, com tantos predicados, com tantas habilidades, que havia guardado tantos mandamentos desde a sua mocidade, o que lhe faltava? Meus irmãos, faltava ali o novo nascimento, a conversão, faltava ali o buscar a Deus em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não renunciou aos seus ídolos. Ele queria uma vida eterna, mas não renunciou aos seus ídolos. O Salmos e Hinos 138, achei um bom amigo, diz: deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Essa mensagem é muito acerca do dinheiro, o Deus dinheiro, Mamon. Mas há muitas coisas, irmãos, que formamos como ídolos, que transformamos em Deus e deixamos de servir ao Deus verdadeiro. Pecamos contra Deus. Todo pecado que a gente não abandona é um ídolo. Todo pecado que a gente não abandona, estamos desagradando a Deus. Estamos fazendo desse pecado um Deus. Assim como estamos vendo nessa noite acerca do amor ao dinheiro.
Então faltava ali o novo nascimento, a conversão, buscar a Deus em primeiro lugar. Ele quer a vida eterna, mas não quer renunciar aos seus ídolos. Há um comentarista que diz assim: o jovem rico não foi chamado à pobreza como um fim, mas ao discipulado de Jesus. Achei muito interessante essa frase, porque o texto, para alguns que mal interpretam, pode achar que esse homem está sendo convidado à pobreza, vender tudo que tem, não ter mais riqueza, não ter mais bens, não ter mais propriedade, e pegar tudo que tem e dar aos pobres. Ele está sendo chamado a ser um pobre. Não é isso. O texto, enfim, a mensagem não é essa. A mensagem, na verdade, é um convite ao discipulado. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Em terceiro lugar, ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Nos versículos 19 e 20, ele diz que guardou todos os mandamentos. Ele mediu sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Aos olhos, meus irmãos, quem sabe de mim, de você, de um bom observador, e posso dizer desatento, este homem passaria no teste. Mas Jesus identificou a cobiça em seu coração. Ele não pode ser apanhado, esse é um mandamento subjetivo da lei, ele não pode ser apanhado por nenhum tribunal humano. Só Deus consegue diagnosticar. Só Deus podia ver nesse homem a cobiça do seu coração. O que Deus vê em nossos corações, irmãos? Hernandes Lopes, ele disse que alguém já disse que por dia a gente pensa mais de 10 mil pensamentos. E ele faz a pergunta: será que poderíamos pegar nossos pensamentos nessa noite e colocar aqui para os nossos melhores amigos ver? Os 10 mil pensamentos de hoje, os 10 mil pensamentos de hoje que passaram pela sua mente, pode ser colocado aqui hoje para a gente assistir? Aos olhos do homem, esse homem passava no teste, mas aos olhos de Deus, Deus viu a cobiça no seu coração. Ele mede sua obediência, pelas ações externas e não por atitudes internas. Só Deus consegue diagnosticar essas atitudes internas. Jesus viu no coração desse homem o amor ao dinheiro como a raiz de todos os seus males, como foi pregado esses dias pelo irmão Reldilson em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O dinheiro era o seu Deus. Ele confiava no dinheiro e ele adorava o dinheiro. Em quarto lugar, esse homem está enganado também a respeito de Jesus. Ele chama Jesus, no versículo 17, de bom mestre. Chama Jesus de bom mestre, mas não está pronto para obedecer esse bom mestre. Ele pensa que Jesus é apenas um rabi e não o Deus verdadeiro, feito carne. Jesus queria que o jovem se visse a si mesmo como um pecador, antes de se ajoelhar diante dele, que é santo. Repito mais uma vez para você: Jesus queria que o jovem visse a si mesmo antes como um pecador, antes de se ajoelhar diante de um Deus santo. Não podemos ser salvos pela observância da lei, pois somos rendidos ao pecado. A lei, meus amados, os 10 mandamentos ali, a lei, ela pode ser comparada com um espelho. O que faz um espelho? O espelho mostra a nossa sujeira, mas não remove as manchas. A lei mostra o nosso pecado, mas não remove os nossos pecados. O propósito da lei é nos trazer a Cristo, é nos mostrar o quanto somos pecadores e nos levarmos a Cristo. A lei pode trazer o pecador a Cristo, mas não pode fazer o pecador semelhante a Cristo.
Mas, meus amados, a graça de Deus pode nos fazer semelhante a Cristo. Em quinto lugar, ele estava enganado também acerca da verdadeira riqueza. O versículo 22, ele, porém, contrariado com essa palavra, né, a palavra que o Senhor diz, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava enganado quanto à verdadeira riqueza. Vimos um estudo bíblico aqui na quinta-feira, que diz: o povo de Deus é o povo mais rico do mundo. Esse homem estava enganado. Ele pensava que a riqueza era as suas propriedades. Ele pensava que a riqueza era a sua missão, achava que o seu dinheiro ia preencher o vazio do seu coração. Meus amados, a gente vê agora um homem rico. Sim, antes de concluir esse ponto, ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Depois de perturbar a complacência do homem com a constatação de que uma coisa lhe faltava, Jesus o desafia com uma série de 5 imperativos. Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. Esses 5 imperativos são apenas uma ordem que exige uma só reação. Esses 5 imperativos é uma ordem que envolve uma só reação. Ele deve renunciar aquilo que se constitui no objeto de sua afeição antes de poder viver debaixo do senhorio de Deus. O jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza que é temporal. Nossa vida aqui é temporal, é passageira. A riqueza desse rico também era temporal, era também passageira. E ele perde a vida eterna, ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Ele preferiu ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro. Que insensatez, meus irmãos, ele não pode levar um centavo para o inferno. E o irmão Reldilson, trazendo a mensagem em 1 Timóteo capítulo 6, acerca do amor ao dinheiro, o irmão trouxe também uma frase que ele ouviu também de Hernando Lopes, que nos faz a pergunta: você já viu caminhão fazendo mudança no enterro? Você já viu caminhão no enterro levando a sua mudança? A mudança é alguém? A sua não, você está aqui e está vendo. Você já viu no enterro? Branquinha que não falta um. Já viu branquinha? Caminhão no enterro? Aí ele também pergunta: você já viu também gaveta no caixão? Pois é, meus amados. É insensatez. Não podemos levar um centavo para o inferno e para o lugar nenhum. Ele rejeita a Cristo e a vida eterna. Agarrou-se ao seu dinheiro e com ele pereceu. Saiu triste e pior por ter rejeitado a verdadeira riqueza, aquela que não perece. O homem rico se torna o mais pobre entre os pobres. Porém, rico, porém insatisfeito. Rico, porém enganado. Rico, terceiro lugar, rico, porém perdido. Versos 23 ao 27. Meus amados, a gente pode enfatizar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, o versículo 23 ao 25. Acompanhe na sua Bíblia. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus.
Ontem vimos no sítio agudo acerca do Salmo 46. Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, e ainda que, esse portanto, é que, ainda que venha isso ou aquilo, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes estremeçam, a Bíblia diz que faz-se ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ainda que, irmãos, ainda que o nosso Deus está presente, Ele nos ajudará desde até amanhã. Então, meus amados, mas quando depositamos nossa confiança em qualquer outra coisa, não é só no dinheiro, eu volto a falar, em qualquer outra coisa, não podemos então confiar em Deus. O dinheiro é mais do que uma moeda, diz a Bíblia. A Bíblia diz que o dinheiro é um Deus. O dinheiro é o dono, é o maior dono de escravos desse mundo. O dinheiro é um espírito, a Bíblia chama de mamon. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas de lá no Sermão do Monte. A confiança em Deus implica no abandono de todos os ídolos. Volto a dizer, deixei por Ele tudo, os ídolos quebrei. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Quem coloca a sua confiança no dinheiro não pode confiar em Deus para a sua própria salvação. Nossos corações somente têm espaço, irmãos, para uma única devoção. E nós só podemos nos entregar para o único Senhor. É importante dizer aos irmãos que Jesus não está condenando aqui a riqueza. Mas o texto foi bem claro. A confiança na riqueza. É isso que ele condena. A Bíblia diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro é um bom servo. Porque o dinheiro não pode ser um bom patrão. A questão não é possuir dinheiro, é mais ser possuído pelo dinheiro. E Jesus faz uma ilustração falando acerca da impossibilidade da salvação para aqueles que confiam no dinheiro. Ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para sabermos aqui o contexto disso aqui, diz que o camelo era o maior animal na Palestina. E o fundo de uma agulha era o menor orifício, o menor buraquinho conhecido na época. Alguns intérpretes aqui desse texto, eles tentam explicar que esse fundo da agulha era uma porta da muralha de Jerusalém, onde um camelo só podia passar ajoelhado e sem carga. O camelo só poderia passar pelaquela porta se passasse ajoelhado e sem carga nenhuma. Contudo, isso alerta qual é o centro do ensino de Jesus. É a impossibilidade definitiva de salvação para aqueles que confiam no dinheiro. Em segundo lugar, olhando para esse rico, porém perdido, que confia no dinheiro e não em Deus, e por isso está perdido. Em segundo lugar, a salvação é uma obra milagrosa de Deus. Versículo 26 e 27. O texto nos diz, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação é uma obra milagrosa de Deus. Os discípulos ficaram atordoados com a posição radical de Jesus e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A conversão, meus amados, de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos evangelizar? Precisamos. Precisamos orar antes dessa ministração? Precisamos.
Precisamos da intervenção do Senhor em nossas vidas nessa ministração, sim. Mas tudo isso está na dependência, meus amados, da ação do Espírito Santo. A salvação, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é uma obra milagrosa de Deus. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode regenerar-se a si mesmo. Somente Deus pode fazer de um amante do dinheiro ou de outros ídolos um adorador do Deus vivo. Por fim, meus amados, a gente muda a cena aqui. A gente muda a cena falando de um rico, porém insatisfeito, de um rico, porém enganado, e por isso também um rico, porém perdido. A cena se muda agora para um pobre, porém possuindo tudo. Olhe para a sua Bíblia, versículo 28 ao 31. Um pobre, porém pobre, possuindo tudo. Versículo 28 nos fala acerca da abnegação. Versículo 28, o texto nos diz: então Pedro, e agora o pobre é olhado para Pedro e também para os discípulos, os verdadeiros discípulos, começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Como eu disse a você em outras versões, vai dizer que deixou casa. Deixamos casa e te seguimos. Se a gente continuar olhando aqui também, a gente observa no versículo 29 que muitas vezes, para servir ao Senhor, negando a si mesmo, a gente deixa casa, a gente deixa irmãos, deixa irmãs, às vezes mãe, às vezes pai, às vezes até filhos e campos, por amor de mim, por amor de Cristo e por amor ao Evangelho. Muitos homens de Deus fizeram isso. Também acredito que muitos homens de Deus hoje continuam fazendo. Eu posso dizer ao Senhor nessa noite: eis-me aqui, Senhor, aqui está mais um. Aqui estou disposto a essa abnegação. É um pobre, porém, meus amados, possuindo tudo. Diz o texto que Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Seguir a Cristo, meus amados, é o maior projeto da vida. É triste um louvor que diz que as pessoas sabem mais dos capítulos da novela do que da vida. É triste. Não tem uma vida de abnegação. Deus não está em primeiro lugar. O amor ao próximo não está em primeiro lugar. Seguir a Cristo é o maior projeto da vida. Que o Espírito Santo nos convença isso nessa noite. Convença cada um de nós, convença nossos irmãos que por algum motivo não puderam vir, principalmente se for frieza espiritual. É o maior projeto de vida. Vale a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele é a pérola de grande valor. Esse dia eu conversava com um irmão, e o irmão dizia que acha errado. De repente chega alguém, tira o pastor daqui e manda o pastor para outro lugar. Mexe com a igreja, mexe com a família. Às vezes filhos estão na escola, tem que mudar de escola. Ele disse que não concordava com isso. Meus amados, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, precisamos estar dispostos a deixar casa, mães, pais, filhos, filhas, qualquer coisa que precisaremos deixar. Ontem eu falava com o pastor antes sobre quando o primeiro presbítero da nossa igreja, ele saiu e a gente ficou sem pastor. Clóvis é desse tempo, e alguns irmãos também aqui, também é desse tempo. E a gente ficou sem pastor. E a gente estava no início, vê só, uma igreja que começa e que um ano depois o pastor já sai. Né? E isso a igreja sofre muito com isso.
sobre o plantio de igreja, o curso que eu fiz, o pastor que deu o estudo, ele considera que isso é muito prejudicial à igreja. Um ano, principalmente uma igreja que está iniciando, uma igreja que está sendo plantada, um ano e de repente perdeu o pastor saiu. Aconteceu alguma coisa e o pastor saiu. E ficamos sem pastor. Ontem eu conversava com o pastor Anderson, porque às vezes que ele, nessa saída do primeiro pastor, primeiro presbítero, o pastor Anderson ficou vindo de uma pessoa em todos os cultos. Se eu não me engano, era todos os sábados. Todo sábado o pastor Anderson estava com a gente. E isso ele passou cerca de 3 meses ou mais. Ontem eu comentava isso com ele, ele disse que até a igreja do Bessa mostrou muita preocupação com ele. Porque ele disse que às vezes quando chegava por ali pelo Cajá, já estava parando para dormir e não aguentava mais. E no domingo pela manhã já tinha que dar a escola bíblica na igreja. Passou mais de 3 meses, todo sábado, vindo de uma pessoa para cá para fazer conta aqui com os irmãos. Todo sábado, pastor Anderson. Isso passou mais de 3 meses. E eu disse, pastor Anderson, eu acredito que foi muito desafiador e foi muito cansativo para o senhor. Mas valeu a pena. Aí ele disse, valeu a pena. Foi muito cansativo. A igreja ficou bastante preocupada comigo e foi muito cansativo para mim, foi muito difícil. Mas a gente vê hoje que valeu a pena. E eu conversando com ele, lembrava dessa passagem, onde o Senhor vai dizer aqui para nós que qualquer um que deixa casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Meus irmãos, recompensas. Essa é a obra mais importante de nossas vidas. E aqui eu não falo somente para quem é pastor, para quem é presbítero, não. É para todos nós. Todos nós. Imagina quantas pessoas ali fora têm a noção de que vivem uma vida moral. E que não lhe falta nada para dar a vida eterna. Imagina quantas pessoas ali fora, se todas as religiões pregam que é salvo pela obra, imagina quantas pessoas ali fora estão ajudando um mendigo, estão dando um lençol que está com fio, estão dando uma roupa a quem está sem roupa, estão dando comida a quem está com fome e acha que já não lhe falta mais nada para ir para o céu. Acha que já está salvo. Quantas pessoas ali fora precisam ouvir esse evangelho? Quantas pessoas ali fora precisam ouvir essa mensagem, esse exemplo aqui do jovem rico? Quantas portas quando você for evangelizar, quantas portas que você bater, em quantas portas você vai precisar lembrar dessa mensagem do jovem rico? Meu irmão Júnior, ele disse que foi evangelizar o vizinho. Quando chegou no vizinho, que foi evangelizar o vizinho, a conversa do vizinho foi essa: eu nunca fiz nada de errado, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Então, meus amados, quanto lá fora não tem essa visão? Quantos não precisam ouvir essa mensagem? E a responsabilidade é minha e sua. A responsabilidade aqui não está no departamento de missões somente, não está somente no departamento de infantil, não está somente no departamento das auxiliadoras. Imagina se fosse no das auxiliadoras, só quando completasse ano. Aí você tem um compromisso de trazer uma mulher aqui para ouvir o Evangelho só quando a auxiliadora completa ano. Então você só vai trazer agora daqui a um ano, no aniversário de 8 anos. Ninguém sabe nem se você vai estar vivo, ninguém sabe nem se Jesus deve falar até voltar. Imagina se os jovens adolescentes for trazer um jovem aqui só na festividade dos jovens adolescentes. Ao plantador da igreja que deu ensino a gente, ele disse: olha, missões não é um programa da igreja, missões é tarefa de vida. Missões é questão diária, meus irmãos. Quando saímos daqui, precisamos ser boca de Deus. Não, eu volto a dizer, isso não está somente no departamento de missões, isso não está somente no departamento infantil, isso não está somente no departamento da igreja, é todos nós. Missão é tarefa da igreja, é missão nossa. A Bíblia diz que nós recebemos o ministério da reconciliação.
Olha que graça, olha que privilégio. Você tem nas suas mãos, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, para lhe usar. Você tem o privilégio de mostrar para essas pessoas que estão pensando que vão ser salvas pelas obras e estão caminhando para o inferno. Você tem o privilégio de anunciar essa mensagem a essas pessoas. Quem na sua casa precisa ouvir? Quem na sua rua? Quem na sua cidade? O que a igreja pode fazer para iniciar os cultos evangelísticos? Pelo menos uma vez no mês? Tarefa da igreja, missão nossa. E isso exige abnegação. Se você não está pronto para ter uma vida abnegada, você precisa rever a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Você precisa rever se de fato você não salvo. Pedro diz: deixamos tudo e te seguimos. Seguir a Cristo é o maior projeto da vida. Qual seria nesta noite a agenda melhor que poderia nos tirar desse culto? Ou qual foi a agenda melhor que tirou alguém desse culto que não está aqui hoje? Eu posso, vou repetir: Cristo é o maior projeto de vida. Vale a pena abrir mão de tudo para ganhar Cristo. Cristo é a pérola, meus irmãos de grande valor. Ele é o único caminho da verdade e da vida. Cuidado, porque a gente pode ter todos os predicados do jovem rico. Quem sabe, a gente quando vê Jesus corre. Quem sabe, a gente quando vê Jesus se ajoelha. Mas quem sabe, nossas atitudes estão só aparentemente externas. E Jesus está vendo internamente. O pastor não vê, os irmãos não vê, mas Deus vê. Deus vê a cobiça. Deus vê o que é que está em nossos corações. E Deus tem visto como a gente tem servido a Ele. Meus irmãos, em segundo lugar, além da abnegação, a gente observa aqui a motivação, versículo 29. Em verdade vos digo, tornou Jesus, em verdade vos digo, se Deus quiser, meu filho, sai ser um pregador em nome de Jesus, viu? Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Não basta deixar tudo por amor a Cristo, é preciso fazê-lo também pela motivação certa. Jesus é claro em sua exigência. Ele diz o que no final do versículo 29? Por amor de mim e por amor do Evangelho. Estamos com a motivação correta? Amém. Mas essas motivações, ela é por amor de Jesus e pelo amor do Evangelho? Porque não pode ter outros interesses. Precisa ser por amor a Jesus e pelo amor ao Evangelho. Precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. O objetivo da abnegação não é receber recompensa. Eu vou fazer isso, Senhor, ou só faço se o Senhor me recompensar. Só vou fazer isso se a igreja ou os irmãos me reconhecerem. Só vou fazer isso se eu tiver elogio. Só que não, por amor de Jesus e por amor ao Evangelho. É um compromisso meu e seu. É um convite do seu Senhor. Muitos hoje pregam um evangelho de barganha com Deus. Você dá para receber de volta. Você oferece algo para Deus para receber uma recompensa maior. O homem continua sendo o centro de todas as coisas, mas Jesus fala que precisamos deixar tudo por amor a Ele e por causa do Evangelho. Em lugar, meus irmãos, já estou finalizando, é que no versículo 30 a gente observa a recompensa. Versículo 30. Que não receba já no presente o cetro
Essa recompensa é para quem cumpriu o versículo 29. Deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, e isso por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Ele diz que não receba já no presente o centro de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com uma observação, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, a gente observa aqui que tem recompensa. Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que o segue não perderá o que realmente é importante, quer nesta vida agora ou quer na vida por vir. Jesus fala de duas recompensas e também de duas realidades. E eu quero encerrar falando dessas duas recompensas, dessas duas realidades. Há uma recompensa que é imediata. Seguir a Cristo é um caminho, meus irmãos, bem-aventurado, mais que feliz. Deus não tira, Ele dá. E Ele dá generosamente. Quem abre mão de alguma coisa ou de alguém por amor de Cristo e pelo Evangelho, Ele diz que recebe já no presente 100 vezes mais. Há também uma recompensa, além de imediata, há também uma recompensa futura. Ele diz, no mundo por vir, receberemos a vida eterna. Essa vida é superativa, gloriosa e feliz. Então, meus amados, receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Reinaremos com Ele para sempre. Também há duas realidades. Há uma realidade que é incontestável. A Bíblia diz aqui que com perseguições. Jesus acrescenta que a recompensa imediata vem acompanhada de perseguições. Eu vou deixar a igreja porque eu estou sendo perseguido. Eu vou deixar o evangelho porque eu estou sendo perseguido. Eu vou negar Jesus Cristo. Ele está avisando. Tem perseguições. Ele já avisou antes também. Tem bom ânimo. Terás aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo terás aflições. Ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, há uma realidade incontestável, é que Jesus acrescenta a questão de perseguições. A vida cristã não é uma sala VIP, nem uma colônia de fé. Fomos chamados não para fugir da realidade, mas para enfrentar a realidade. O sofrimento, meus amados, que passamos aqui por amor de Cristo e por amor do Evangelho, é o cálice que o povo de Deus precisa beber, enquanto caminha rumo para a glória. A cruz vem antes da coroa, o sofrimento também vem antes da recompensa final. Nós entramos no reino de Deus por meio de muitas tribulações, como diz Atos 14, 22. Então há esse equilíbrio entre bênçãos e também batalhas na vida cristã. Há também uma última realidade, que é a realidade surpreendente. Jesus é categórico em dizer, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Para o público, em geral, o rico ocupa um lugar de proeminência, de primeiro, e os pobres discípulos, o último lugar. O lugar dos pobres, os últimos lugares. Mas Deus vê as coisas diferentes. Ele vê as coisas na perspectiva da eternidade. E ele diz, o primeiro se torna o último, enquanto o último, que são seus discípulos, se torna quem? O primeiro. Há duas grandes perguntas nesta noite. Quanto você ganhará se fechar esse negócio? Quanto você ganhará vivendo uma vida de abnegação, negando a si mesmo, deixando a novela, indo para o culto, deixando a agenda de aniversários, às vezes de jantares, de casamentos, de outras coisas, e escolhendo em primeiro lugar o culto, principalmente no domingo, dia do Senhor. Quanto você ganhará vivendo uma vida
vida de abnegação, dizendo não aos seus pecados, às muitas recompensas que o mundo nos oferece. Ontem, o pastor antes conversava com uma pessoa, eu não vou citar nome nem o que era, mas citava com uma pessoa que a pessoa dizia que para fazer umas coisas erradas já foi oferecido a ele até R$1.000. É uma coisa que ele faz, que cumpre leis e tem que cumprir leis, mas que para fazer essa coisa errada já chegaram com R$1.000, irmãos. Quanto você ganhará para você dizer não a esses convites, aos pecados, dizer não a você mesmo? Quanto você ganhará se você fechar esse negócio com Jesus Cristo? A resposta é a vida eterna. A outra pergunta é: quanto você perderá se você deixar de fechar esse negócio com Jesus Cristo? E a resposta é que você perderá a vida eterna. Você perderá o céu. Amém? Você possa meditar sobre isso. Não somente sobre o dinheiro. Quem sabe todos nós aqui não temos nem um terço dessas propriedades, né? Quem sabe temos irmãos aqui que nem emprego tem. A gente não teria essa riqueza, mas às vezes a gente pode ter o amor ao dinheiro, o ídolo ser o dinheiro. Às vezes não entregamos dízimos e ofertas porque amamos o dinheiro. Às vezes a gente não cumpre com a programação da igreja, com a escala da igreja, porque nossos outros compromissos são melhores. É interessante, irmãos. A gente não pode, quando a gente estuda, a gente não pode faltar uma aula. Quando a gente trabalha, a gente não pode faltar o trabalho e tem cuidado até de cumprir com o horário. Mas para servir ao Senhor, as pessoas querem servir de todo jeito. Para chegar no culto, às vezes querem chegar a hora que querem. A gente precisa viver uma vida de abnegação, de deixar o nosso eu cada dia morrendo na força do poder do nosso Senhor, com a ajuda do Senhor, e viver para esse Senhor, que é digno de ser nosso refúgio, que é nossa fortaleza e que é nosso poder. Precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, irmãos, e amar o próximo como a si mesmo. Se não fizermos isso, podemos ter uma vida apenas de aparência. Podemos ter uma religiosidade que todo mundo olha e diz: está tudo ok. Podemos ter uma vida que todo mundo olha e diz: olha, aquele cavaleiro nunca adulterou. Mas Jesus está vendo quando ele olha e deseja a mulher do outro. Podemos ter uma vida que as pessoas olham e dizem: aquele ali nunca matou. Mas Jesus pode estar vendo no seu coração o ódio por seus irmãos, o desejo de matar seus irmãos, o desejo, quem sabe, de matar seu marido. Às vezes a sociedade olha para nós e diz: ó, está aprovado. Por isso que há tantas mensagens, né? Fulano foi para o céu, Ciclano foi para o céu, é uma estrela no céu, e além de ser uma estrela, ainda é agora uma proteção para nós aqui na terra. E todo mundo vai para o céu. E parece que enterros tem caminhão levando mudança e tem caixão com garoto. Vamos meditar sobre isso, pensar sobre isso, viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor. Obrigado pelo culto de ontem, a festividade do culto, por cada irmão que ali esteve presente, nossa ida em paz, nosso retorno em paz, a viagem do pastor antes também em paz. Obrigado pelo curso que os irmãos estiveram fazendo ali em Barra Santana, por terem ido em paz, voltado em paz, e creio também, Senhor, que têm sido também recompensados pelo Senhor. Senhor, obrigado também por essa ministração. Mais uma vez, ó Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, a Tua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, que nos mostra, Senhor, qual é a Tua vontade e não a nossa. Por isso, ó Senhor, às vezes o homem julga ter escutado o que não queria escutar. Mas é porque, Senhor, a Tua palavra, ela fala da Tua vontade e não da nossa.
nos ensina, nos capacita, nos faz crescer a tua boa obra. E a tua boa obra, Senhor, a tua palavra nos mostra que nós precisamos ser aprovados para a tua boa obra. Na tua boa obra, a tua palavra também nos mostra que é um bom combate. Bom combate, Senhor, porque há perseguições, mostrando que há lutas, há abnegação, negação do eu, de negar a si mesmo, de carregar a cruz. E é também um bom combate, ó Senhor, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nos leva nessa noite a essa meditação, a essa reflexão. Nos leva, Senhor, a pensarmos acerca, Senhor, da nossa vida eterna, da nossa vida com o Senhor e do nosso compromisso com a tua igreja, que foi lavada e remida com o sangue do Cordeiro. O Senhor virá buscar, Senhor, a tua igreja. Se o Senhor vem buscar a tua igreja, Senhor, porque há ainda pastores honestos. O Senhor vem buscar a tua igreja porque ainda há igrejas que servem ao Senhor. Então, Senhor, que sejamos aprovados. Não por nossas forças, não por nossos méritos, mas com a tua graça, com o teu favor, com a tua grande misericórdia, que se renova a cada manhã. Não somos nada sem ti, nem podemos ter nada se do alto não nos for dado. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha falado conosco. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.